Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Hoje o tema é a respeito das tantas vertentes da cura e eu vou conversar com uma especialista terapeuta integrativa, Loirine Zanon, com quem a gente passa a falar agora. Curas e curas, né? Você tem alopatia, você tem tantas outras alternativas, mas você tem uma formação em terapia integrativa. Terapia integrativa complementar. Integrativo significa integrar muitas terapias. Muitas terapias e muitas áreas do nosso sistema, né? Então Sim. A gente vai trabalhar a parte física, a parte emocional, a parte energética, espiritual, enfim, nós vamos olhar para esse cliente, para o sistema dele como um todo. Todas as dimensões do ser. Todas as dimensões do ser, isso aí. Uhum. E você trabalha muito com esse conceito, pelo menos, como a gente conversou, sobre o quanto que uma doença expressa a respeito da vida da pessoa e do corpo da pessoa e daquele organismo. Então, eu falo que as doenças, né, elas são uma simbologia, né, um grito do corpo, elas são benéficas, né? A gente pode não querer olhar para isso, porque quando a gente pensa em doença, é como que se fosse o fim da linha, né? E a doença nada mais é do que uma expressão do corpo, daquilo que a boca não fala, daquilo que a nossa mente não consegue elaborar, o corpo ele vira patologias. Então são sinais e sintomas que o nosso corpo traz para que a gente olhe para tudo que está acontecendo na nossa história. Eu falo que 90% das nossas doenças, elas não são doenças, elas são um grito do corpo. É como se o nosso sistema, né, que nós temos um sistema inato, dizendo assim, olha para isso. Né, seria isso. E esse grito, então, para ser ouvido não através dos sintomas. Sinais e sintomas, né? Então, porque cada doença, né? Eu trabalho com a simbologia das doenças e a linguagem do corpo, então cada doença ela tem uma comunicação por si só. Então, de acordo com aquela patologia, o que está acontecendo, aonde é no corpo da pessoa, de que forma o corpo está trazendo essa informação, a gente consegue identificar as emoções, traumas, padrões, repetições, dores, né? Que o sistema está trazendo. Quando eu falo sistema, eu falo do sistema do corpo, né? Sim. Então, vamos pensar assim, você pode ter um trauma de nascimento, um problema que você não resolveu lá com seu pai, uma dificuldade para ir para a vida, seja lá o que for. Aí você começa a desenvolver uma dor no joelho, uma dor no quadril, um problema renal, às vezes uma dificuldade que você está passando no momento, o corpo começa a expressar em formas, né, tanto de patologias ou de ansiedade ou emoções, enfim. Então a gente consegue identificar através desses sinais e sintomas, né, da doença, o que está acontecendo com esse indivíduo. Pelo efeito você vai Isso, pelo efeito a gente vai para a origem, porque se nós não olharmos para a raiz disso, o que é interessante? O nosso corpo, ele traz informações que ficam registradas na nossa musculatura em forma de energia de alta intensidade. Vamos pensar assim, na hora lá do nascimento, quando uma mãe fica grávida, vamos pensar assim, nós ativamos uma bagagem que nós trazemos do papai, da mamãe, da nossa ancestralidade, né? Ali existem vários códigos ali naquela formação, e o feto, ele tudo que mamãe passou ali durante a gravidez fica registrado no feto, e aí vai formar a nossa personalidade, a nossa forma de pensar, de agir. Então o feto em si, ele não entende certo, errado, bom e mal, ele vai entender a frequência emocional, ele vai entender a bioquímica. Mamãe tá triste, uma bioquímica, mamãe está feliz, uma bioquímica. Então a gente nasce com um programa e aí eventos subsequentes acontecem baseado no que realmente aconteceu ali durante a gravidez. Se a gente pegar um histórico de uma pessoa, basicamente ela repete na vida tudo o que aconteceu ali durante o período gestacional, mais o que ainda traz ali. Então a mente nossa, ela é inteligente. Imagine como se nós fôssemos um biocomputador. A mente capta essa informação que ela está no corpo físico, registrado nas nossas células, na nossa musculatura, nos nossos órgãos, e também capta esse campo de informação no campo mórfico, que é o nosso campo etérico, e enfim, as outras campos de informação que nós trazemos, e ela reproduz.
Então, na verdade, o que está acontecendo é só um programa que já está ali. Então, nós precisamos entender o que a mente magnética está captando ali no sistema e ela está reproduzindo. Então, forma de energia de alta intensidade que fica registrado no corpo. Isso pressupõe, então, o reconhecimento das várias, digamos assim, das várias camadas, que até chegar a um corpo mais denso. Sim, porque nós trazemos essa informação no corpo físico, no campo etérico, no nosso psique, no campo mórfico, que nós trazemos também a memória coletiva, a memória ancestral, a memória do sistema familiar. Então a gente precisa olhar para esse indivíduo, né? Entender a história do doente, entender o que o doente traz, não em si a doença. Às vezes você vai desenvolver, de repente, a mesma doença que uma outra pessoa, mas o histórico de vocês são diferentes, que levam à mesma situação. Então é muito mais sobre a história dessa pessoa do que em si o que está acontecendo, né? E aí a gente vai trabalhar em várias áreas, porque isso reverbera tanto para o passado, para o sistema atual, e também pode reverberar para o futuro, porque se a gente traz isso no campo, vamos pensar assim, os seus descendentes também podem estar herdando tanto a informação quanto a parte da doença, né, que é o que a gente chama de hereditário, né? Então tem como ajustar. Lorine, então veja bem, então a expressão doença psicossomática é uma redundância. Toda doença é psicossomática. Toda doença é psicossomática. Mesmo que você traz isso hereditariamente, o que acontece? Já está no seu campo. Se você vive num terreno propício para aquilo desenvolver, você vai desenvolver. Na hereditariedade fala-se muito dos miasmas, que são esses registros. Esses registros, isso. Porque trazemos isso na memória do DNA, mas também na memória celular e também no campo mórfico, que fica no nosso campo etérico. Então esses miasmas seriam esses registros ancestrais, eles acontecem mesmo, e às vezes a pessoa pode não ter uma patologia, mas através dessa informação que está no seu campo, ela pode desenvolver um problema financeiro, um problema, outras questões que não sejam patológicas, que também já está ali dentro dessa hereditariedade, nesses miasmas. E convenhamos, a declaração é minha, a responsabilidade é minha. Tratar disso com alopatia apenas é colocar um esparadrapo na fratura. Isso aí. Vamos dizer assim, eu sempre falo assim, porque a forma que eu trabalho, a gente não exclui nenhuma forma. Então, se hoje se faz necessário você tomar um medicamento, você quebrou a sua perna, vamos lá. Se faz necessário e é importante a gente trabalhar em conjunto. Mas se a gente não for na raiz do problema, você vai só remediar. A gente precisa ir na causa. E eu vejo hoje, né, uma limitação dentro da área da medicina. Por quê? Porque é muito difícil entender a história desse paciente, cliente, desse indivíduo, né? Tem que fazer todo um trabalho. Então, é desafiador para o profissional, hoje o sistema do jeito que está, conseguir fazer isso. Precisa mesmo estar fazendo um processo terapêutico, né, buscando essa linha para conseguir entender o que está por trás, porque sempre vai estar ligado à nossa história e o banco de dados e a bagagem que nós trazemos, seja ela em qual for a área do nosso sistema. A questão do sentimento está presente como uma reação a uma compreensão ou um registro de uma experiência, né? Então, veja bem, há muito de terapêutico numa ressignificação. Sim, eu diria que praticamente toda ressignificação é terapêutica. Isso, porque o que é uma ressignificação? Vamos pensar na parte cognitiva, o nosso corpo, ele formatou uma informação que talvez não seja positiva, porque é tudo como nós damos significância. Se eu tenho, vamos pensar assim, um problema com o meu pai, e eu tenho uma visão, e eu tenho um quadro emocional em relação a esse problema, uma situação emocional, se eu mudo a minha visão e eu mudo a forma de ver, eu não vou ressignificar o resultado? Então ele é emocional, só que ele parte do princípio de uma decisão, aí que é a questão.
Aí nós precisamos entender o que o nosso corpo traz na parte, vamos dizer assim, biológica, neurológica mesmo, que não importa a história de vida que nós trazemos, nós temos a condição e a possibilidade de fazer a mudança, porque nós partimos do princípio da escolha, e a decisão, ela gera um campo de informação químico, biológico, e aí você consegue mudar. Existe um estudo Nós estamos falando então de uma atitude mental. Existe um estudo da epigenética que fala que muda, que um pensamento que gera sentimentos, porque daí a gente está falando da bioquímica da emoção, ela tem a capacidade de mudar um programa a nível DNA, Sim. que foi o que aconteceu comigo. Porque a gente faz muitos processos terapêuticos que pode fazer uma limpeza no corpo, né? Uma descristalização, uma dessensibilização dessas memórias, mas como que eu vou saber se eu não partir da parte lógica, de que eu entendo que tem um processo ali, que eu tenho controle não, que eu tenho a escolha, né? Porque de controle vamos falar assim que é meio relativo, mas eu tenho a escolha de não viver mais aquilo, ainda que aquilo me trouxe até onde eu estou. E por que me trouxe como aprendizado, ou vamos falar da própria doença. O que eu aprendi com isso? O que é para mim olhar, né, com essa doença, qual é o aprendizado, e eu venho com a ressignificação da doença, eu ressignifico um padrão de vida, de pensamento, de sentimento, e eu mudo. Então, é exatamente isso, mas parte do princípio da escolha. E a anterior à escolha tem outra palavra também que adquire uma dimensão maravilhosa nesse aspecto, que é a consciência. Consciência. É porque assim, quando a gente fala de 90% das nossas doenças não são doenças, são grito do corpo, é porque o nosso inconsciente, a gente está no piloto automático, é ele que está trazendo essa informação. E a gente não vai ter consciência de toda a inconsciência. Isso é muito importante a gente entender. Mas a partir do momento que você está vivendo aquilo, você traz para a consciência. Então, buscar olhar para isso e trazer para a consciência o que está acontecendo. E mais importante que isso, autorresponsabilidade. Se não é assim por conta do seu pai, da sua mãe, da sua história, você traz esse banco de dados. E aí que é o diferencial das pessoas que escolhem isso, não é o que os outros fizeram com você, é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Isso aí. Né? Hoje a presença de Loirine Zanon, terapeuta integrativa. A gente volta já. Loirine, você discorreu de uma maneira bem didática, eu acho que suficientemente didática no bloco anterior a respeito da questão da etiologia, né, da origem, da causa difusa, das patologias, das doenças que quando se manifestam no corpo estão um processo final que já ocorreu muito antes, em outras dimensões, inclusive etéreas. Uhum. E qual o arsenal que você mobiliza para isso? De terapias que eu trabalho, então, hoje eu trabalho com reflexologia, com PNL, com cinesiologia aplicada, com renascimento, constelação familiar, teta healing, barra de axis, cura reconectiva, enfim, eu trabalho com quase 20 ferramentas onde eu consigo olhar para o meu cliente, paciente, como um todo, que é o que a gente, né, falou desde o início, porque eu parto do princípio assim, ó, imagine que o nosso corpo é como se fosse um carro, e eu vou precisar de determinada ferramenta que vai movimentar uma peça, mas que eu não vou conseguir mexer todas as peças, então, de acordo com o que ele traz, a história dele, eu vou usar as ferramentas para que a gente consiga acessar aonde está, vamos dizer assim, a questão, né, desse cliente, para que a gente possa fazer essa ressignificação e esse movimento de cura nele, né? A resolutividade de cada abordagem está ligada a uma certa especificidade. Isso, porque eu preciso entender o histórico desse paciente, né? Eu não posso usar... A gente parte do princípio que nós temos uma abordagem sistêmica que ela é universal. Nós partimos também do princípio que eu tenho uma abordagem dentro das terapias complementares com a simbologia das doenças e linguagem do corpo, que ela também é universal. Então, vamos pensar no processo inflamatório, tudo que é inflamação é raiva. Então, você chega com uma inflamação, eu entendo que é raiva. Agora, vamos desmiuçar isso. Da onde, por quê, aonde que foi ancorado, qual a história, onde começou, que fase da vida, por que está reverberando hoje, qual o gatilho para você estar com esse processo inflamatório hoje, enfim. Então aí vai depender da individualidade, da bagagem, do banco de dados desse cliente, né?
Bem, você teve uma excelente cobaia, né? Você mesma. Eu mesma. Conta isso para nós. Então, com 23 anos de idade, eu comecei a desenvolver doenças autoimunes, né? E eu sou do interior de Santa Catarina. Nessa época eu nem sabia o que era autoimune, eu trabalhava com outra área, não era nada a ver com a área de saúde e tudo mais. E eu adoeci muito, e eu, na época, buscando vários profissionais da área, dentro daquilo que era a limitação, eu cheguei num profissional que ele me explicou o que era autoimune, e ele falou que se eu tivesse viva aos 30 anos, eu seria cadeirante. Isso mexeu muito comigo, porque dentro do que era a terapia tradicional, não tinha recurso para o meu caso. Então eu fui buscar, e eu tive muita ajuda de muitas pessoas, fui buscar dentro desse mundo. No início eu não acreditava, eu tinha uma curiosidade pelo que não, né, vamos dizer assim, o que era, não era oculto, o que eu não era explicado para mim, né? Mas eu tinha uma curiosidade, mas eu não tinha entendimento. E quando eu comecei a entender dentro das terapias, que foi a reflexologia, a minha primeira ferramenta, eu entendi que era muito além do que eu estava compreendendo dentro da minha racionalidade. Era muito mais sobre toda a história que eu trazia, de ancestralidade do meu sistema, do comportamento do sistema, da visão de mundo do meu sistema. O independente também da chancela da ciência oficial. Isso aí. E aí eu comecei a buscar, e eu fui buscando, e eu tenho uma característica minha, que eu sou muito intensa naquilo que eu faço. Hoje o que eu trago para os meus clientes é porque eu vivi e eu experimentei isso, né? Então eu vou a fundo, eu vou me trabalhar, eu vou buscar, e aí eu fui. Então hoje tem 15 anos, 17 anos. Eu insistir ainda nessa fase lá de trás. Lá de trás. Depois a gente volta para o céu. Vamos voltar naquela época de chegar no céu. O tipo de problemas de ordem de saúde. Isso, eu comecei desenvolvendo artrite reumatoide, então eu comecei a atrofiar os ossos, né? Eu comecei a perder a mobilidade do movimento, tinha dias que eu não conseguia caminhar mesmo. Depois eu desenvolvi a tireoidite de Hashimoto, depois eu desenvolvi a fibromialgia, depois eu desenvolvi a endometriose, essa me deixou sequela, eu tive que fazer uma esterectomia total. E depois eu desenvolvi o vitiligo. Então eu passei por essas 5 doenças autoimunes. E é muito interessante porque, entendendo a história e o banco de dados, né, eu fui uma gravidez gemelar, o feto se perdeu aí, né, com 2 meses, 3 meses, a gente não tem muita, né, dados disso. Então eu fui gestada no útero de luto, eu tive um nascimento muito difícil, então a questão da morte, né, de estar no meu campo, essa busca inconsciente pela morte, pelo não merecimento e pelo sentimento de estar fazendo mal ainda à mamãe, ou o merecimento de eu vir à vida e o outro não. Então assim, entender toda essa história fez total sentido para mim quando eu percebi que todo ao longo da minha vida eu abortava situações, eu criava casos de processos na vida de morte, buscava a morte inconsciente, né? Sentimento de culpa. Sentimento de culpa, de não merecimento, de não pertencimento. Então, assim, minha mãe nem sabia desse gemelar, dessa gravidez, vamos pensar assim, pensa isso há 40 anos atrás, né, e tudo mais, mas dentro do histórico a gente conseguiu identificar isso. E todo esse sentimento, né, e é muito mais sobre como nós damos a identificação, né, do que aconteceu, é muito mais sobre como o feto, como a gente, né, dá a identificação. Então, assim, foi muito desafiador, mas foi libertador. E se eu não tivesse passado por esses processos e buscado, porque há uma dor na cura, você não concorda? Uhum. Né? É muito desafiador você olhar e entender que consciente ou inconsciente você criou isso na sua vida e você é responsável por isso. Só você é responsável. Só você. Por mais que eu traga toda essa história. A partir do momento que eu entendi isso, eu entendi que além de me curar e me libertar, eu estava libertando também o meu sistema como um todo, minha família, as mulheres do meu sistema, né? Então, assim, foi muita coisa, assim, foi muito, muito intenso para mim esses anos, mas, assim, incrivelmente maravilhoso, e eu estava onde tinha que estar.
Ou seja, as coisas tinham que ser Tinham assim. que ser dessa forma, senão eu não estaria aqui hoje, né? Transbordando isso para as pessoas e dizer assim, tem jeito. E com sentindo a necessidade de compartilhar. De compartilhar isso aí. É uma experiência muito rica, realmente. A gente tem até a alegria de poder oferecer a oportunidade de compartilhar essa experiência com mais pessoas que talvez não tenham tido a oportunidade ainda de ter acesso a essa informação. Né? Realmente. Quando você começou a fazer esse mapeamento das técnicas, você começou a, digamos assim, comparar a resolutividade de uma com outra, ver em que situação uma funcionava mais, uma era mais efetiva, uma tinha mais resolutividade? Isso, começou assim, né? Vamos dizer assim, por erros e acertos, né? E, vamos dizer assim, um movimento meio que empírico ali no processo de olhar, identificar, entender e ter resultado, né? Então foi assim um processo. E hoje, dentro do meu espaço, eu criei, eu não sei nem como dizer isso, né? Mas eu criei um método meu mesmo, que eu consigo juntar todas essas ferramentas e alinhar isso com o meu paciente-cliente de uma maneira muito assertiva. Então a gente tem resultado muito rápido. Hoje o meu paciente, meu cliente, ele não precisa mais passar pelos 17 anos que eu passei, porque já tem o caminho, né? Então se ele conseguir entender, compreender e captar essa informação que eu trago, ele pode ter certeza que ele vai melhorar mais rápido do que eu melhorei. Né? Você é o seu método, isso, né? Isso aí. Eu juntei todos esses anos de experiência. Você não está trabalhando com conhecimento específico, né? Isso. Você está trabalhando com um mosaico de abordagens aos quais se soma a sua dor. Isso aí. A sua experiência de dor. Porque quando a gente pega nas linhas terapêuticas, de formas diferentes, elas trazem para o mesmo contexto, né? Às vezes um tem uma abordagem, outro tem outra abordagem, outro tem outra abordagem, mas no final o resultado ele é muito similar. Então a gente só vai vendo as abordagens, como que cada um vai se identificando e como que o corpo daquela pessoa também aceita essa abordagem, de acordo com a história, crença, enfim, né? Agora você desenvolveu também uma imersão, RPG Dialogue, Isso. Né? Uma imersão de quê? Quantos dias? 3 dias? São 3 dias. É uma imersão de alto impacto, onde nós vamos ativar todas essas memórias e bagagens do corpo, para que o corpo dissolva, descristalize essas memórias e que a gente possa ressignificar uma informação nova, né, no sistema. Reich nisso, isso, né? Tem muito de Reich, tem praticamente, né, vamos dizer assim, a base estrutural é de Reich, né, e a gente usa respiração holotrópica, renascimento, rebirth, constelação familiar, terapia do grito, do método Gestalt. Então eu acabo usando todas as ferramentas nas quais eu tenho numa imersão de alto impacto para que o corpo faça esse movimento de soltar essa bagagem e aí criar uma nova informação no seu banco de dados. Então uma ressignificação muito profunda, muito intensa, onde a gente consegue atingir todas as áreas da vida, física, emocional, espiritual, financeira, né? Porque eu falo que o dinheiro hoje também é uma dor, a dor de bolso, né? Então as pessoas têm uma má interpretação do que é prosperidade e abundância, né? Que associa normalmente a questão estritamente financeira, e não é isso, o dinheiro é muito mais que isso, né? Então o dinheiro também é uma simbologia, a gente precisa entender o que é essa simbologia e alinhar tudo isso. Uhum. Essa experiência eu amo demais. Aqui essas experiências, imersões desse tipo, com essa abordagem profunda que a pessoa revolve-se internamente, eu sei que no momento da experiência presente tende a parecer transformador. Sim. Mas o que importa fundamentalmente é o que fica de comportamento, de mudança comportamental depois da imersão, no seu caso. Porque o que a gente consegue, além de descristalizar a memória, a gente muda o campo, o estado do gradiente energético dessa pessoa. Então a mente magnética, ela para de captar aquela informação porque ela não existe mais. Imagine como se fosse um biocomputador, você foi lá e fez um novo programa, não tem mais como acessar aquela informação. Só que, entretanto, imagine que nós somos como uma cebola. Então a gente vai tirando camadas. Então
Então, cada movimento de alto impacto intenso, você acessa uma camada e o corpo, com a sua inteligência inata, ele vai permitir aquilo que você comporta e suporta. Então, assim, por mais que você vá num movimento desse, um passe um processo extremamente intenso e outro nada, entre aspas, porque não sentir também é sentir, né? Todo mundo consegue ter resultado, porque a gente está falando de algo que não é cognitivo, apesar de você tomar a decisão consciente. Sim, aí entende? É cognitivo, Isso. Mas quando eu estou falando dessa forma de abordagem ao corpo, eu estou falando do que é inconsciente, né? O que é inconsciente. Então o corpo ele vai soltar essa bagagem, né? Descristalizar essas memórias. Então o resultado ele vai vir. Ou seja, o resultado é efetivo. Efetivo. Terminou aquela carga intensiva da vivência lá, você tem um novo comportamento. Uma nova visão, muda a frequência, muda o gradiente energético, muda o campo de vibração, porque a gente vai mudar o campo de vibração. Então, assim, tiramos uma camada, colocamos outra coisa, e cada vez que você for fazer, tem pessoas que estão 4, 5 vezes. Lore, é necessário fazer? Não, a pessoa tem saltos quânticos, e ela fala assim, eu quero limpar mais um pouco, porque a gente traz 9.000 anos de informação no nosso corpo. Não é no final de semana, eu não posso dizer para você que eu faço milagre, né? Não existe isso. Então, é sobre fazer o movimento de autocura e realmente tirando as camadas, olhando, trazendo para consciência, tomando consciência e assim por diante. A ideia do salto quântico é interessante. Né? Tá cada vez mais, porque a palavra quântica, o quanta e o quântico começou a ser um pouco banalizado, porque muita coisinha começou a ser chamada de quântico. Mas o quântico, considerando que é o estudo das possibilidades, que escapam às vezes da nossa percepção, é muito interessante. O importante disso tudo é constatar a prevalência dessa mudança, né? Isso. Na medida que a pessoa muda, como você falou, esse gradiente energético, ou seja, muda a sintonia, muda o campo de vibração. Ou seja, quando a gente muda, o mundo muda. Exatamente. Você vai acessar outro campo de visão e outro resultado. Quero agradecer muito, Loirine, sua presença, sua disponibilidade de compartilhar conosco. Se quiser fazer um comercial, um momento oportuno. Hoje, no momento, então, eu tenho cursos online, né? Se alguém tiver o interesse, o desejo de saber mais sobre simbologia das doenças, linguagem do corpo, eu tenho workshop, treinamentos online que você pode acessar e fazer esses processos que já vão te levar a uma cura e uma transformação. Obrigado pela sua presença, Loirine. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. A presença hoje é da terapeuta Loirine Zanon. Até já. Presença. Oferecimento Áureum. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.